Deixa eu te dar um recado. Você precisa desistir. Vinícius, como assim você precisa desistir? Todo mundo diz que não, que a gente não pode desistir, que temos que ir pra cima, que tem que fazer, que tem que acontecer. O problema não é desistir. O problema é do que você precisa desistir. Porque às vezes Deus pediu para que você desistisse de algo e você ainda continua permanecendo em cima daquilo que não vai te dar frutos, aquilo que não é da vontade dele sobre a tua vida. E às vezes há essa necessidade de que, cara, a gente precisa deixar isso daqui de lado. Toda jornada, ela pode ser muito pesada, ela pode ser muito longa, toda caminhada, mas ela também pode ser um pouco mais leve, ela pode ser um pouco mais curta. Tudo isso vai depender do quanto eu desisto de carregar bagagens que não era para eu estar carregando. Talvez você tenha que ir de um ponto A para um ponto B, mas a quantidade de bagagens que você colocou sobre você, a quantidade de responsabilidade que você colocou sobre você, a quantidade de culpa que você carrega por coisas que você não deveria carregar, estão fazendo com que você não avance. Desista. Desista de carregar essa culpa que não é sua. Desista de carregar responsabilidades que não são suas. Desista de carregar o excesso de peso que você tem carregado. Porque olha só, eu tenho um filho de 1 ano, se eu pegar uma mochila muito pesada, ou seja, do peso dele, ou o dobro do peso dele, colocar nas costas dele, pedir para que ele ande, pode ser que ele vá se arrastando, pode ser que ele fique paralisado, mas fato é, o caminho dele vai ser muito mais difícil de ser percorrido. Talvez hoje você precise desistir de algo que está te travando. Desistir de algo que você tem certeza. Cara, isso daqui eu tenho que desistir. Talvez isso daqui seja uma resposta a qual você tem se perguntado, tem pedido. Por que eu não avanço? Por que eu não progrido? Por que eu não estou indo adiante? Você precisa entender que lá em Filipenses diz assim: deixando as coisas, eu avanço. Quando eu deixo as coisas para trás, eu continuo avançando. Mas veja, não é somente desistir, não é somente deixar para trás. É sobre avançar, sobre caminhar, sobre continuar a sua jornada. Porque, olha, não adianta eu desistir de carregar uma culpa, não adianta eu desistir de carregar aquele excesso de peso, se eu não vou continuar avançando. Então não se trata de desistir, não se trata de deixar. Se trata de fazer isso e avançar. A sua jornada ela pode ser encurtada, mas tudo vai depender do quanto você vai entender e saber que vão ter coisas que você precisa abrir mão. Vinícius, mas eu tenho um medo de... Cara, como que eu vou abrir mão de determinadas coisas? Cara, é muito simples. É muito simples. Olha só, para saber se algo te ama, para saber se algo realmente de fato está com você, para saber se aquilo dali faz sentido para você, você vai precisar abrir mão. Vinícius, como assim? Esse celular, ele me ama? É só eu testar. Se eu abrir a mão e ele cair, ele não me ama. Agora, se eu abrir a mão e ele ficar, é porque esse celular me ama. É um truque, tá, gente? Que minha mão tá presa aqui. Abri a mão, ficou? Ele me ama. Se eu abrir a mão e ele cair, é porque não me ama. Então, às vezes é necessário a gente começar a entender sobre essas questões, porque a gente, não, mas eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão daquilo. Cara, como é que eu vou abrir mão, sei lá, de algum tipo de relacionamento e eu vivo naquele caos e às vezes Deus está te dizendo, ei, você tem algo maior para poder viver. E às vezes a gente precisa desistir e abrir mão. Mas lembre-se, não é desistir de tudo. Não é desistir da vida, não é abrir mão de tudo. E sim, saber abrir mão daquilo que Deus tem falado pra você que não tá dando certo. Vinícius, mas eu não acredito em Deus. Cara, olha o que você tá fazendo que você não tá tendo resultado. Talvez você precise abrir mão de alguma coisa. Talvez você precise delegar algo. Talvez você não tenha uma habilidade específica que você tá tentando desenvolver para ter algum tipo de trabalho. Cara, eu tô tentando fazer isso aqui, mas eu não consigo aprender. Delegue. Delegue. Abra mão disso. Desista de fazer isso, mas continue sempre avançando. O problema não é desistir. O problema é do que você está desistindo. Vinícius, eu deveria desistir do meu casamento? Jamais. Você casou. Então, até que a morte os separe. Isso você não tem que desistir.
Vinícius, eu tenho que desistir da minha faculdade? Não sei, é do seu propósito. Porque, olha só, toda vez que nós estamos caminhando fora do nosso propósito, dificilmente a gente vai conseguir ter grandes resultados. Por quê? A gente não está fazendo aquilo que de fato nós devemos fazer. A gente não está plantando aquilo que a gente deve plantar. A gente não está executando aquilo que de fato você precisa executar. Então pense, comece a analisar hoje, fazendo uma retrospectiva da sua vida e começar a ver alguns pontos que talvez sejam necessários. Aí você começar a abrir mão e a desistir para que você esqueça isso. Talvez você precisa desistir de carregar essa mágoa, talvez você precisa desistir de realmente carregar esse peso de não perdoar. Porque quando você não perdoa, você se torna escravo daquilo. O perdão não é concordância. O perdão é dizer, isso não tem mais poder sobre mim. Eu estou desistindo de viver a minha vida dessa forma, sendo escravo disso. Reflita sobre isso e avance.